Quem diria, não é mesmo? Que num país como o nosso, onde é super difícil achar fones de qualidade, onde quando você fala para um amigo que tem um fone de R$ 500, eles arregalam os olhos e acham um absurdo o preço do fone, a gente teria um fone nacional desse calibre. Meu nome é Rodrigo Esser e essa é a review do disco. E para fazer a review do disco, eu preciso obviamente falar sobre a Cuba e o Leonardo, que foi o cara que criou o disco. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você já conhece o canal Mind the Headphone, que é o canal do Leonardo, e já entende um pouco da importância que o canal dele e o trabalho dele tem para o hobby no Brasil, né? Eu vou contar a minha experiência para vocês entenderem como foi importante para mim também. Sempre gostei de som, sempre gostei de áudio, desde novinho procurava a maior qualidade possível, seja em caixas de som ou fone de ouvido, ali desde os meus 10 anos. Só que eu tinha um probleminha que era a falta de informação. Eu tinha a gana, a vontade de ter um som bom, ouvir um fone bom, mas eu não tinha o conhecimento. Então eu batia muito a cabeça. E eu vou contar uma experiência que eu tive, por exemplo, graças a essa falta de informação. Quando eu tinha ali os meus 17 aninhos, comecei o meu primeiro emprego, né? Comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho. Qual que foi a primeira coisa que eu pensei? Pensei, cara, agora que eu tô ganhando uma graninha, eu vou dar um upgrade no meu fone de ouvido. Vou pegar algum negócio, ó, coisa fina. Eu tinha um fone de ouvido de R$ 100 na época, né? E eu pensei, bom, vou desembolsar 500, vai dar pra pegar um fone muito bom. Na época, R$ 500 era tipo uns 1.000 hoje, né? Então era uma grana bem preta. Peguei os 500, fui pro shopping, já começa errado por aí, você não compra fone no shopping, aprende isso, pelo menos nesse vídeo você já vai aprender a não comprar fone no shopping. Fui no shopping e fui induzido a comprar um Razer. Pois é, eu comprei um Razer, né, um headset gamer, na minha mentalidade, bom, Razer é famosa, deve ser bom, é caro, deve ser bom, estão falando para eu comprar, deve ser bom. Se eu tinha um fone de R$ 100, agora eu tenho um de 500, cara, a qualidade vai ser muito maior. Levei pra casa, né? Abri a caixinha, o unboxing foi bem legal, o unboxing da Razer é bom. Botei o fone e botei música. E eu fiquei mais ou menos com essa cara que eu tô aqui agora. Cara, que porcaria era aquela que eu tava ouvindo, o som era completamente horrível. Era um som claustrofóbico, fechado, escuro, com muitos graves, poucos agudos, faltava detalhamento e todos esses adjetivos horríveis que você pode dar para um fone. Fato é que o meu fone de R$ 100 era melhor. E eu fiquei pensando, caraca, velho, eu tinha um fone de R$ 100 que era melhor que esse aqui de 500. Rapidamente eu anunciei o Razer na LX, vendi lá por uns 400 pila, novinho na caixa, né? E comecei a procurar informação do que comprar, né? E essa informação faltava. Eu via pessoal falando sobre o Arcano, sobre Superlux, mas daí eu procurava, precisava de DAC, de amp, falavam, e eu não entendia se eu realmente precisaria de um DAC, de um amp, quanto custaria para mim, né? O que era um DAC, um amp, e todas essas informações eu sentia que ficavam muito monopolizadas. Era difícil para um usuário médio, como eu era na época, ter acesso a esse tipo de informação e entender o que era passado, né? E isso começou a mudar no Brasil graças ao Leonardo. E por muitas vezes, no começo do hobby, eu fui muito influenciado por ele e aprendi muito com o canal dele, né? Os primeiros fones que eu tive, por exemplo, a Arcano SHP80, caixas de som, a Microlab B77, eu adquiri graças à review do cara, porque eu aprendi que, cara, se você compra um fone sem ver review, é muito grande a chance de você desembolsar uma grana preta e comprar um fone que você não vai gostar. E essa é a importância, né, do trabalho de alguém como ele, que produz um fone nacional de qualidade, que produz conteúdo de qualidade, né? Não adianta você só produzir conteúdo se ele é monopolizado, se ele é só para quem entende, se ele é difícil de absorver para pessoas normais, né? Que não estão ali ligadas ao hobby. E nisso, ele ajudou a audiofilia a crescer muito no Brasil. E isso é muito bom para mim porque eu vendo fones, né, cara? Então eu ganho cada vez mais dinheiro conforme o negócio cresce no Brasil. Bom, dito isso, vamos começar com a construção do Cuba. O Cuba é muito interessante. Primeira vez que eu vi o Cuba eu fiquei boquiaberto, quão bonito ele era. Eu fiquei, caraca, que fone lindo, velho. Essa band de madeira dele, o arco de madeira é muito interessante. As cups pretas ali com ranhuras que imitam um disco, né?
Ele tem até o nome Cuba Disco e as cups lembram discos de vinil. E eu fiquei encantado com o design dele. E uma coisa que é bem interessante do Cuba, que na minha opinião é o fator principal dele, que difere ele de outros fones, é a modularidade dele. Todas as peças do Cuba são trocáveis. Se você tem problema nas pads, você troca as pads. Se você tem problema no arco, teu arco de madeira quebra, o cupim come, sei lá, você troca esse arco de madeira. Se você tem problema nos cabos, os cabos que sempre dão problema, você troca o cabo. Até o alto-falante, se der problema, você consegue comprar. Então você tem um produto premium, já mais caro para o usuário médio, mas que vai durar provavelmente décadas bem cuidado. E se você não cuidar, também vai durar, porque você troca a peça que quebrar, cara. E isso no Cuba é muito interessante. São duas coisas que o Cuba faz muito bem. O design, né? E a modularidade. É um produto muito amigável para o consumidor final. Coisa que as empresas geralmente não são, né? Como a Beats e Razer, que tem pads coladas. Bom, o Cuba não é perfeito em design. Na verdade, ele tinha uma falha muito grande, que era o conforto. O Cuba sempre foi um fone muito desconfortável, isso é inegável, né? Eu vou falar muito bem do Cuba nessa review, mas isso eu tenho que falar. Era o calcanhar de Aquiles do Cuba, o desconforto. Ele tinha um arco de madeira que pressionava pessoas com a cabeça grande igual a minha de caixa d'água muito e machucava. E ele tinha pads duras, então além dele pressionar, aquelas pads eram duras e cara, não era legal não. Isso, graças a Deus, foi arrumado. O Cuba hoje em dia é um produto muito melhor em conforto. O arco dele não pressiona tanto a sua cabeça e as pads são melhores. As pads, na minha opinião, ainda podem melhorar mais, não estão perfeitas, mas quando essas pads ficarem perfeitas, na minha opinião, o Cuba vai ser simplesmente um fone incrível e matador na faixa de preço dele. E é sobre essas pads que a gente vai falar um pouquinho. O Cuba começou com as pads de primeira geração, que era uma máquina de tortura, eram duras, né, e secas, enfim, basicamente isso. Eu recebi o Cuba aqui para review de um amigo com as pads de segunda geração. Eram pads mais confortáveis, mas eu tava tendo o problema de... Quando eu colocava o fone, ele não criava um selo tão bom, então os graves saíam e eu tava com um Cuba muito magrinho, sem graves, com um som ruim. Então eu peguei e mandei uma mensagem pro Léo, falei, Léo, tô com um Cuba para review, não tá legal, tô com a pad de segunda geração e tal, não conforto, papapá. Ele falou, não, te mando as pads novas. E ele me mandou. E testando com as pads novas, a pad de veludo e a pad de couro novas, cara, o conforto foi muito melhorado e o som também. Então, falando da construção do Cuba, é praticamente impossível eu não falar das pads. Se você vai comprar um Cuba, eu sugiro você pensar um pouquinho quais pads você vai comprar. E eu vou falar o seguinte, a pad de veludo para mim foi a de longe mais confortável, tá? Ela é bem macia, ela cabe a tua orelha certinha aqui, ela não pressiona a sua cabeça. Só que ela esquenta, então se você mora num lugar muito quente, pensa nisso. E ela também tem um probleminha no som, eu diria. Ela não tem tantos graves, tá? O Cuba tem alavancas físicas de grave, que você pode aumentar ou abaixar os graves manualmente. E com as pads de veludo, esse efeito não é tão forte. Quando você está com os graves no mínimo, ele fica bem magrinho. Quando você bota no máximo, ele fica flat para mim, neutro, mas ele não fica com muitos graves. E para as pessoas que querem muito grave, eu acho que vai faltar. Então as pads de veludo eu recomendaria para quem quer o maior conforto, não moram num lugar muito quente e não se importam de ter um fone muito gravudo, querem um fone detalhado, rico e mais flat. Então você compra a pad de veludo. A pad de couro, tá, XL nova, eu acho que é a pad que para a maioria das pessoas vai ser a melhor, porque é o seguinte, ela é confortável, ela tem espuma de memória, então ela abraça bem a sua cabeça. E em som, ela é a melhor ponto pra mim. Ela sela muito bem o seu ouvido, então os graves vêm com muita força, tá? E quando você tá com as alavancas do grave do mínimo, esses graves ficam bem neutros e quando você joga no máximo, cara, a pancada vem forte. As pads de veludo eu considero mais confortáveis ainda, porque a de couro aperta um pouquinho a minha orelha aqui em cima, mas é porque eu sou meio cabeçudo, né? Acho que pra maioria das pessoas talvez não tenha problema. E eu acho que se lançar uma nova pad ainda, ó Leonardo, se tu vê o vídeo, uma pad igual a XL, só que um pouquinho maior a cavidade para a orelha, eu acho que o Cuba vai ficar definitivo em conforto.
é só o que falta pra mim. Bom, falando do som do Cuba Disco agora. Cara, o som do Cuba Disco é simplesmente incrível pelo preço dele. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi o Cuba ele não me impressionou muito, porque ele tava com as pads ruins e tal. Mas a partir do momento que eu coloquei as pads novas, cara, o desempenho subiu muito e eu fiquei encantado com o som do Cuba Disco. Vou mandar real aqui pra vocês. A categoria do Cuba, Closed Back, tá? Portátil para você ouvir na rua, na faixa dos 600, 700 reais. Eu nunca ouvi um fone com a qualidade sonora do Cuba na faixa de preço dele. Ele simplesmente pega fones bem mais caros na corrida, tá? Como o Audio-Técnica M50X, na minha opinião, ele dá um banho no M50X em som. O M50X é um fone claustrofóbico, é um fone com pico nos agudos, com muito grave, né? E é um fone desconfortável também, assim como o Cuba era. E custa o dobro do Cuba, cara. E toma um pau, toma uma surra do Cuba Disco. Você tem alguns outros fones também que poderiam concorrer com o Cuba, na minha opinião. O principal concorrente seria o Sennheiser Momentum Over-Ear, tá? Que é um fone, ó, coisa fina, sensacional. Só que, novamente, o Sennheiser Momentum Over-Ear custa o dobro do Cuba Disco. Então, na faixa de preço do Cuba Disco, eu não achei nada que toca melhor. Se existe, cara, deixa aí nos comentários, porque eu desconheço. Tem o Takstar Pro 82, que custa menos que o Cuba, mas tem alguns problemas que o Cuba não tem. O Cuba resolve os problemas que os médios do Takstar tinha. Então, na categoria dele, eu já posso adiantar que ele é o melhor fone que eu já ouvi. Falando dos graves, cara, você tem uma versatilidade muito grande, porque, como eu disse, ele tem essas alavancas físicas de grave. Você consegue ir de um fone super analítico, com graves mais neutros, para um fone com bastante porrada e força. E isso é incrível, porque você pensa o seguinte, cara, o Cuba Disco custa 600 reais e é um closed back. Geralmente as pessoas que compram o Cuba Disco estão tendo o seu primeiro fone bom. E essa versatilidade é muito incrível, porque com um fone só eles conseguem abranger uma gama de gêneros muito grande. Você consegue ouvir um rap com muita eficiência, porque você aumenta os graves. Você consegue ouvir um rock, um jazz com muita eficiência, porque você diminui esses graves, tá? E falando dos graves, cara, são, ó, sensacionais. A quantidade, como eu disse, é ajustável, então se tá pouco você aumenta, se tá muito você diminui, e isso é um problema que você não vai ter com ele, tá, em quantidade. Você tem, na minha opinião, graves muito corretos. Se são graves lineares ou não, vai depender de como você vai usar essa alavanca, mas o fato é que são graves rápidos, com uma extensão muito boa para os subgraves, e eu sinto que conforme você aumenta essas alavancas, os subgraves é que vão aumentando muito. Você aumenta, obviamente, os médio graves, né? Mas principalmente os subgraves. Então é um fone com muito chão, muito corpo, muito preenchimento. Não é um fone que embola, né? Não é também, pô, aquele grave sensacional de um Sennheiser HD600 ou AKG702 que vai resolver qualquer coisa de um planar magnético, mas é muito competente pelo preço. Você tem, como eu disse, essa coisa interessante das alavancas. Você pega a música Angel, da banda Massive Attack. Cara, a música começa com um subgrave muito cavernoso e profundo. Aquela sensação que você tem quando tá num metrô, sabe, ou num avião, aquela vibração. E quando você tá com as alavancas no mínimo e joga no máximo, você sente como esses graves aumentam e ficam profundos e, sabe? E é muito interessante. Você tem também, por exemplo, a música Brothers of Blood, do Chris Velasco, da trilha sonora do God of War. Cara, essa música tem uns tambores muito interessantes, e quando você tá com grave no mínimo, eles são super rápidos e detalhados. Tem um decaimento muito bom, um timbre muito correto. E quando você joga a alavanca no máximo, cara, esses tambores ganham um preenchimento, né? Uma profundidade, Cara, é muito palpável, é muito interessante. E é um desempenho muito bom. Então os graves, na minha opinião, são sensacionais, são irrepreensíveis quase. Eles poderiam sim ser mais refinados, rápidos e tudo mais, mas, cara, daí ele estaria competindo com fones ainda assim muito mais caros. Na faixa de preço é impressionante. Os médios são muito interessantes, porque geralmente nessa categoria, fones closed back para uso portátil, para você usar na rua, você tem fones com médios recuados, né? Você tem muitos graves, muitos agudos e médios recuados. E cara, na minha opinião isso não é legal. Você perde muita informação, os médios são uma região muito bonita, né? Você tem as vozes, você tem as guitarras, você tem os violões, você tem vários instrumentos.
e quando você começa a jogar essa informação um pouquinho mais para frente, como no caso do Cuba, comparado com esses fones Beats, Sony e tudo mais, você começa a ouvir e falar, cara, interessante isso aqui, não tinha ouvido isso aqui, ah, legal, né? Você pega, por exemplo, a música Power Slave do Iron Maiden, quando você está com grave no mínimo, você tem uma gama de detalhamento nessa guitarra, cara, nesse riff e na voz muito grande, é muito interessante. E quando você joga no máximo, você começa a ganhar peso nessas guitarras e vozes, e ainda assim tem um detalhamento muito bom. Então os médios eu acho que vão ser talvez uma revelação para muitas pessoas que comprarem o Cuba como primeiro fone bom. E são médios sensacionais, são bem espaciais para um fone fechado, não são claustrofóbicos como o M50X, mas o que mais impressiona é a separação instrumental e o posicionamento nesse palco dele. Você consegue ouvir muito bem uma guitarra aqui, uma bateria batendo lá, tá? Um violãozinho tocando um pouquinho mais no fundo ali embaixo, ele separa tudo muito bem. E são médios muito interessantes que se conectam muito bem aos agudos. Bom, eu elogiei muito o Cuba até agora, tá? Mas eu não falei dos agudos. E sinceramente os agudos para mim são a melhor coisa do Cuba, né? Então você pensa, se eu já elogiei tanto os graves e médios, os agudos são, ó... Eu lembro que tem uma review do Léo, do Moondrop Starfield, que ele fala que o Starfield tem agudos com uma sensação muito boa, que é a sensação de você passar uma escovinha no prato de bateria, aquele brilho, aquela textura, arejamento, sabe? E eu sinto que isso aqui tem no Cuba. E eu acho que propositalmente ele colocou isso aqui no Cuba. Essa sensação de arejamento e brilho um pouquinho acima da média é muito interessante e muito bem-vinda também pro meu gosto, tá? Cara, você pega, por exemplo, a Táxi Lunar do Zé Ramalho. O refinamento e o tanto de ar que tem naqueles acordes é impressionante, tá? Você pega também, por exemplo, a Jack of Speed do Steely Dan. Cara, a gama de detalhes e definição que você tem para um fone de 600, 700 reais é muito impressionante. Então você tem um fone muito refinado e detalhado, com agudos um pouquinho acima da média, tá? Geralmente quando você tem agudos um pouco acima, você pode ter alguns problemas, como sibilância ou agudos perfurantes, né? Guitarras às vezes cortantes. Não vejo nada disso no Cuba, ele não é um fone gritante, ele não é perfurante, ele não é muito brilhante. E você muitas vezes tem também sibilância, quando o fone começa a ter S's pronunciados por conta dos agudos. O Cuba não tem isso também. Você pega, por exemplo, a música 6 O'Clock do Dream Theater. Cara, é uma música que sibila pra caramba se o fone for sibilante. E o Cuba, com qualquer pad, manda muito bem. Então o Cuba tem uma sonoridade muito divertida, muito completa, muito detalhada, muito articulada e muito versátil por conta desses graves. Não me entendam mal, não é um fone perfeito. Ele poderia ter um pouco mais de espacialidade, ele poderia ter um pouco mais de velocidade nesses graves, ele poderia ter um pouco mais de resolução. Quando eu mudo para a KGK712 Pro, eu sinto todas essas diferenças, né, em espacialidade, resolução, detalhamento, velocidade. Mas o fato é que para a faixa de preço do Cuba, ele praticamente não tem defeito nenhum. Ele tem alguns pontos que ele poderia melhorar, mas que eu sinto que para 95% dos usuários, cara, provavelmente eles nem vão perceber que isso poderia melhorar. E se melhorasse, talvez eles nem percebessem a curto prazo. Eles teriam que ouvir muito tempo para começar a entender isso. Então não tem como eu recomendar mais o Cuba Disco. Se você for comprar o Cuba, compra as pads novas, meu amigo. Você vai precisar delas e vai me agradecer. Se você mora num lugar muito quente, né? Compra as pads de couro. Se você mora num lugar mais frio e não deseja tantos graves, prefere algo um pouco mais confortável, compra as de veludo, tá, gente? Essa foi a review do Cuba Disco. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.